Sim, exato. Foi na sexta-feira, quinta-feira, aquela primeira aula, não é isso? Que você faz. Primeiro é matemática, aí lá no final a última é geometria, não é isso? Aham. Então, beleza, vamos lá. Página 64, eu vou alternar aqui o modo da câmera, tá? Para a gente começar. Tá hoje para vocês aí, tá dando para enxergar legal? Tá bugado um pouco. Tá bugado também. Tá o quê? Tá embaçado. E o áudio às vezes tá bugando. Hoje a minha internet está boa, gente. Sim. Tá vendo? Ah, deixa eu ver aqui, peraí. Melhorou agora? Melhorou agora, pessoal? Sim. Sim. Melhor. Eu estava conectado em outra rede. Então vamos lá, gente. Número 4, né? Vou pegar a folhinha, pra gente Sim. começar. Vamos lá, a gente está 62, né? Matemática. Hoje são 22/6, né? Isso. Vamos Sim. fazer a correção da página 164. Aí, pessoal que está chegando agora, página 164, tá? A gente começar a correção. Então, vamos lá. A questão diz: o território brasileiro é dividido em 27 unidades de federação, distribuídas em 5 regiões. Que são aquelas regiões que a gente conhece, né? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, certo? Então, a gente vai resolver aí a letra A. Então, número 4, letra A. Determine a quantidade de unidades da federação da região Sul, sabendo que essa quantidade corresponde a 1/9 do total. Então, na verdade, essa questão pede para a gente calcular 1/9 do total de 27 unidades da federação, certo? E eu expliquei para vocês que quando a gente quer calcular uma fração de um todo, a gente divide pelo de baixo, não é isso que eu expliquei? E o resultado multiplica pelo de cima. Então, a gente vai fazer 27 dividido por 9, que dá quanto, gente? Dá 3. 3. Aí, esse resultado 3 vai multiplicar pelo numerador, que é 1. 3 vezes 1 são 3. 3. Então, são 3 unidades de federação. Na região Sul, né? Sim. 3 unidades de federação. Tá? Agora vamos para a letra B. Sabendo que a região Centro-Oeste abrange 4 unidades da federação, que fração representa essa quantidade em relação ao total? Vamos lá, se ela tem 4 unidades da federação e o total são 27, então a fração que representa a quantidade de unidades da federação da região Centro-Oeste é 4/27. Alguma dúvida nessa? É o número que a Não. gente quer do total que a gente tem. 4/27. Então, 4/27. Tá bom? Dúvida nessa, não? Não. Não? Então, vamos para 5. Não. Na 5 diz, cada recipiente a seguir tem capacidade de 1.200 ml. Aí, cada recipiente aí está dividido numa quantidade de partes diferente, tá? E a fração que representa também é uma fração diferente, certo?
Aí a gente vai ver, sabendo que as marcações dividem cada recipiente em partes iguais, com mesma capacidade, determine a fração que representa a quantidade de líquido em relação à capacidade de cada recipiente. Então, vamos lá. Número 5, letra A. No recipiente A, qual a fração que está representando aí a quantidade do recipiente cheia? Vamos lá. Quantas unidades a gente tem cheias aí na letra A? Uma. Uma em relação ao total de... Quantos tem ao todo, gente? O inteiro está dividido em quantas partes? Na letra A. 4. 4? Conta direitinho. 3. O inteiro está dividido em 3 partes, isso aí. Então, na letra A, a gente tem o equivalente a 1/3 do recipiente. E no B, quantos eu tenho cheios? 3. De um total de 4. 4. E na C, quantos cheios? 3 também. 3 de um total de quantos? 5. 5, gente. Conta direito aí. 6. São 6. São 3 de 6. E na D, quantos eu tenho cheios? 5. 5 de um total de 7. 7. 7, gente. 8. São 8. 5 de 8. Tá? Aí na letra B, pede para a gente calcular a quantidade de líquido contido em cada recipiente. A gente já sabe que ao todo são 1.200 ml, certo? Certo. Então a gente vai calcular cada fração correspondente de 1.200 ml para cada recipiente. Letra A vai ficar o quê? 1/3 de 1.200 ml. 1/3 de 1.200 a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Certo? Então vai ficar 1.200 dividido por 3, são 400. Aí depois a gente vai fazer 400 vezes o de cima, que é 1, e vão dar 400 ml. Certo? Dúvidas aí? A letra A, o recipiente contém 400 ml? Dúvidas, Não. gente? Não? Na letra B, a fração correspondente está aqui, ó, são 3/4. Então, eu vou calcular 3/4 dos mesmos 1.200 ml. Então, eu vou pegar 1.200, vou dividir pelo de baixo, que é 4, vai dar 300 ml. Aí, depois, os 300, eu vou multiplicar pelo número de cima, que é 3. 300 vezes 3 são 900 ml. Certo? Alguma dúvida, gente? Não. Não? Letra C. Na letra C, a fração são 3/6. 3/6. Borrei aqui, desculpa. Eu posso fazer uma perguntinha? Pode, claro. Essas contas que você tá fazendo para fazer no quadrado de baixo, na B? Sim, sim. Ah, tá. Se não couber, usa mais espaço aí. Usa do lado, embaixo. Tá bom? Tá bom. Tá bom. O importante é fazer de cada um delas e de forma organizada para a gente calcular quanto cada recipiente tem, igual eu estou colocando aqui. Já o recipiente C tem 3/6 de 1.200. Aí eu vou pegar 1.200 e vou dividir pelo de baixo, que é o 6. Vai dar 200 ml. Aí esses 200 ml eu vou multiplicar pelo de cima, que são 3. Vai dar um total de 600 ml. Tá?
E o recipiente D são 5 oitavos de 1.200 ml. Vou pegar 1.200, dividir pelo de baixo, que é 8, vai dar 150 ml. E esses 150 eu vou multiplicar pelo de cima, que são 5, vai dar um total de 750 ml. Tá bom, gente? Então, Tá bom. calculei quanto cada recipiente tem aí. Posso pular para a página 160? Posso? Tem Não, gente tio, confirmando peraí. ainda? Tá, eu aguardo um minutinho. Tia, que o meu não coube, eu tô fazendo tudo de novo as contas. Faz Só embaixo. tentar usar o espaço todo, embaixo, do lado, aí, na coluna do lado. Tem alguém entrando agora aí. Posso para 6A ou não? Não, espera um minutinho só. Tá. Tia, tá conseguindo me ouvir? Tô. O meu negócio tinha bugado. Normal. Podemos a número 6? Dá falta alguém? Falta Eu tô não? na última. Tá na última? Mais alguém tá copiando a 5 ainda? Tio, o que que tá Eu, escrito tio. aqui? O que tá escrito aonde? Fala. Depois de 1.200. O 1.200 tá em todos, cara. Tá em qual? No A, no B, no C ou no D? No D. No D aqui, embaixo, que você fala? Uhum. Onde está a minha caneta? Olha aí. É. Depois 1.200 é igual, né? 1.200 igual 1.200 dividido por 8, que é igual a 150. Aí embaixo, 150 vezes 5, 750. Oi? Uhum. Posso para 6? Pode. Pode. Então vamos lá, vou subir aqui um pouquinho. Coloquei aqui embaixo, ó. 6. Paulo tem uma coleção de canecas com 13 vermelhas e 7 azuis. A. Qual a razão entre a quantidade de canecas vermelhas e o total de canecas de Paulo? Então vamos lá, o total canecas vermelhas fica em cima e o total de canecas fica embaixo. Quantas vermelhas ele tem? 13. 13. E qual é o total? 20. 20. Todo mundo enxergou, entendeu?
Sim. É a razão entre as vermelhas e o total. Aí no total eu tenho que somar 13 mais 7. Tá? Aí vem a letra B. A razão entre a quantidade das canecas azuis e o total de canecas. As azuis são 7 e o total são 20. Perfeito? Sim. Agora, atenção na número 7, pessoal, que existe uma observação importante a se fazer nela. Tá? Olha só. Para fazer um bolo, Patrícia usa 130 gramas de farinha de trigo e 100 gramas de açúcar. Quais serão as quantidades de farinha de trigo e de açúcar necessárias para fazer 2 receitas desse bolo? Então, a gente vai pegar, vamos lá, eu vou botar assim, ó, farinha de trigo, FT, tá bom? Ela vai dobrar a quantidade, certo? Então, são 130 vezes 2, que vai dar 260, certo? E de açúcar, vou botar C cedilhado, vai pegar 100 gramas, também vai multiplicar por 2, que vai dar 200 gramas. Correto, gente? Correto, gente? Correto. Nesse caso, qual a razão entre as quantidades de farinha e de açúcar? Então, farinha ficaria em cima, 260, e açúcar embaixo, 200. Essa seria a razão. Tio, a sua A deu quanto? E a do 7? Do 6. Olha só. Do 6, 13 e 20 avos. Acertei. Então, olha só, gente. Na letra A do 7, ela está fazendo 2 receitas. Então, se ela usava 130 em uma receita, ela vai usar 260 em 2. Se ela usava 100 de açúcar em uma receita, ela vai usar 200 gramas de açúcar. Aí pede para a gente dizer qual é a razão entre a quantidade de farinha em cima e de açúcar embaixo. Então, farinha ficaria 260, açúcar 200. Ficaria essa razão aqui, essa fração aqui. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Vocês acham que a proporção da farinha e do açúcar, quando a gente dobra a receita em relação ao total da receita, ela se altera ou continua a mesma proporção, pessoal? À medida que eu aumento a receita, vamos lá, preste atenção. À medida que eu aumento a receita, eu também não aumentei a farinha e aumentei o açúcar na mesma Sim. proporção? Sim. Sim. Então, a razão, pessoal, a proporção, a razão continua igual, tá? Vamos lá. Para uma receita, eu usei 130. Para duas, eu vou usar 260. Não continua sendo a mesma coisa em relação ao total? Eu dobrei o total, então eu dobrei a quantidade de farinha, não foi? Sim. Então, elas aumentaram junto. Então, a proporção continua sendo a mesma. A gente manteve a mesma proporção. Entendeu? A gente dobrou a quantidade porque dobrou a receita. Então, a proporção entre as duas continua sendo a mesma. Entendeu? Deu para entender, gente? Sim. É a mesma coisa, ó. Se em um copo de açúcar eu utilizo uma colher de Nescau, se eu for botar 2 copos, eu vou utilizar uma colher em cada um, não vai? Não vou. Então, a proporção não vai continuar sendo a mesma? Cada copo não vai ficar com uma colher? Sim. Entendeu? Então, se eu dobrei a receita, cada receita não vai continuar tendo a mesma coisa, 130 e 100? Sim. Então, a proporção é a mesma. Falando que é o dobro, é só de fazer Isso vezes aí. Então, eu dobrei, eu estou fazendo 2 bolos agora. Entendeu? Então, eu vou usar 130 em cada bolo. Então, a proporção que eu uso em uma receita continua valendo para 2. Entendeu o que eu estou dizendo? Entenderam o raciocínio? Sim. Beleza. Aí na letra B, ele já está dizendo se fosse a metade. Se fosse a metade da receita, o que eu faria com 130 de farinha de trigo? Também acharia metade, dividindo por 2, não é? Seria 65 gramas. E de açúcar? Também acharia metade. A metade de 100, 50 gramas. Como é que ficaria a razão entre a farinha e o açúcar?
65, 50. Certo? O que é fração, pessoal? Fração não é uma quantidade em relação ao todo que a gente faz? A gente não faz uma comparação entre os dois, no caso, os dois ingredientes da receita? Que eu acho que você já ouviu falar que fração é a parte do inteiro. Isso aí, é parte de um inteiro. Então, vamos lá. Só que aqui a gente está fazendo fração como se fosse uma razão, comparando duas grandezas. Tio, Em você uma deu receita, em uma receita, a gente utiliza 130 de farinha de trigo para 100 de açúcar. Em duas receitas, a gente dobrou a farinha de trigo e dobrou o açúcar. Em meia receita, a gente botou meia quantidade de farinha e meia quantidade de açúcar também. Então, tudo o que aconteceu com o numerador também aconteceu com o denominador em ambas as frações que a gente encontrou, não foi? Sim ou não? Sim. A mesma coisa que aconteceu com o numerador, com a quantidade de farinha de trigo, também aconteceu com a quantidade de açúcar, correto? Então, o que acontece? Elas estão aumentando e diminuindo sempre na mesma proporção. Quando isso acontece, pessoal, a gente pode afirmar que essa fração aqui, 260 200avos e 65 50avos, elas são iguais, elas são equivalentes, tá? Por quê? Se eu pegar essa e multiplicar por 4, eu encontro essa aqui. Só multiplicar 65 por 4 dá 260. 50 por 4 dá 200. Tá? Então, quando isso acontece, quando a gente multiplica o numerador e o denominador, ou divide o numerador e o denominador pelo mesmo número, a fração em si não se altera. Tá? Ela vai ficar com números maiores ou números menores, dependendo se eu estou multiplicando ou dividindo, mas a essência da fração não se altera, ela continua representando o mesmo pedaço em relação ao todo. Quer ver um exemplo claro disso? Reparem esses dois círculos que eu vou fazer aqui, ó. Esse aqui está dividido em 2. Já esse aqui foi dividido em 4, certo? Aqui, se eu usar essa parte, eu tenho que fração? 1 sobre 2. Meio, certo? Se eu usar essa parte aqui, eu tenho que fração? 2 sobre 4. 2 quartos. E reparem que, em relação ao inteiro, as duas não indicam que eu estou usando a metade do inteiro? Sim. Né? A parte que eu considerei não é de mesmo tamanho nas duas frações? Uhum. Quando isso acontece, a gente pode dizer que essas frações são iguais, elas são equivalentes. Entendeu? Sim. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. É a mesma coisa. Aqui eu dobrei, aqui eu reduzi a metade, mas as frações continuam representando o mesmo pedaço em relação ao todo. Entenderam? Sim. Então, beleza. A número 7 em si é assim. Na número 8, a gente já vai ter que fazer... Eu não sei se é na 8. Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver a número 8 aqui. Número 8 diz: Marcelo dividiu 36 figurinhas entre os filhos Pedro, Carlos e Luiz. Nessa divisão, Marcelo recebeu 1/2 da quantidade de figurinhas. Pedro, desculpa, recebeu 1/2 da quantidade de figurinhas. Carlos recebeu 1/3 e Luiz 1/9. Quantas figurinhas cada um dos filhos de Marcelo recebeu? Então, vamos lá, na letra A. Vou botar pelas iniciais, tá? Pedro recebeu 1/2 do total de figurinhas, que é 36, certo? Então, como é que a gente faz isso aqui mesmo? A gente já fez algumas hoje. Você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. E
Divide o de baixo e multiplica o de cima. Exatamente. Então, ó, 36 dividido por 2, 18. Aí 18 vezes o de cima, que é 1, 18 figurinhas para o Pedro. Se deu bem, hein, Pedro? Olha o Carlos aí. Carlos é 1/3. Então, ó, 1/3 das mesmas 36 figurinhas. Então, mesmo esquema. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 36 dividido por 3, 12. 12 vezes 1, 12 figurinhas. Então, o Pedro está com 18 e o Carlos com 12. Agora vamos ver o Luiz. Luiz ficou com 1/9. 1/9 de 36. Então, é 36 dividido pelo de baixo, depois vezes o de cima. 36 dividido por 9, 4. 4 vezes 1, são 4 figurinhas. Luiz tomou um prejuízo aí, né? Aí vem a letra B. Sobraram figurinhas após a divisão? Como é que a gente sabe isso? Ao todo não são 36? E eu já sei quanto cada um dos filhos vai receber? Então é só eu somar o quanto cada filho vai receber. 18 do Pedro, com 12 do Carlos, com mais 4 do Luiz. Isso nos dá um total de 34 figurinhas. Isso significa que vão sobrar figurinhas? Sim ou Ô, não? tia, do Pedro, minha não deu. Sim, vai sobrar. Porque são Vão sobrar 36. quanto? Então, ó, eram 36, ele deu 34, vão sobrar 2 Duas. figurinhas. Tia, do Pedro, minha não deu a mesma que a sua. Então você deve ter feito alguma coisa errada aí, Richard. Não tem como dar outra resposta, não. Só corrige aí então, tá? Mas você entendeu o raciocínio? Aham. Então vamos lá. Então sobraram 2, né? Então, qual a pergunta? Sobraram figurinhas? Sim, né? Aí quantas? 36 Sobraram menos, 2 né? Eu fiz a conta aqui, 36 menos 34, 2 figurinhas. Aí depois ele pede para a gente escrever uma fração irredutível da quantidade de figurinhas que sobraram em relação ao total. Então foi aquele negócio que eu falei para vocês aqui na 8, lá na 7. Então olha só, sobraram 2 de um total de 36. Repara que nessa fração, tanto o 2 quanto o 36 são números divisíveis por 2, não são? São ou não Sim. são? E a gente não viu, lá na questão 7, que se a gente dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, a fração não se altera? Sim. Sim. Então, aqui nesse caso, para tornar a fração irredutível, o que é irredutível? Irredutível é com os menores valores possíveis. Lógico, a gente só vai dividir quando for possível dividir. Quando não der para dividir, a gente não vai dividir, vai deixar do jeito que está. Só que nesse caso a gente observa que o 2 e o 36 dão para dividir por 2. Então eu divido por 2, ó, 2 dividido por 2 dá 1, 36 dividido por 2 dá 18. Aí agora sim a fração está com dois números que não dá mais para dividir. Então a fração na forma irredutível que ele está pedindo é essa aqui, 1/18. Tá bom? Isso é achar a fração irredutível. O nome que se dá a isso é simplificar a fração. Tá? É simplificação de fração. É tornar a fração mais simples, com números menores. Entenderam? A gente vai exercitar bastante isso. Quero que vocês entendam o que é. Tá bom?
Ô tio, nessa questão da eu não tô acertando nenhuma. Na letra A, você tem que calcular as frações, cara, em relação ao total de figurinhas. Ó, Pedro tem 1/6 de 36. Você vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Vai dar um total de 18 figurinhas. Carlos tem 1/3. 1/3 de 36. 36 dividido por 3, 12. 12 vezes 1, 12 figurinhas. E Luiz tem 1/9. 36 dividido por 9, 4. 4 vezes 1 dá 4 figurinhas. Deve ter feito alguma coisa errada aí no meio do caminho. O importante é que você tenha entendido. Errou, mas entendeu o que estava errado? Sim. Beleza, o importante é isso. Errar não é o problema. O negócio é a gente entender o que a gente errou para não errar mais. Posso, gente, passar para a página 166? Pode. Então vamos lá. 166. Fala da água do planeta, tá? Aí diz aí que a primeira ilustração, né, representa a quantidade total de água do planeta e apenas esse pedacinho corresponde à água doce, tá? Aí dessa água doce vem o segundo quadrinho. Esse pedaço aqui corresponde a esse aqui que ele só aumentou, tá? Essa é a água doce do planeta. Dessa água doce, apenas esse pedacinho aqui é a que é acessível para nosso uso, para o uso humano. Tá bom? É isso que está dizendo aí. No primeiro quadro, o total da água do planeta, e aqui a fração que representa a água doce, só esse pedacinho. No segundo, ele já pegou essa água doce, jogou para cá, dividiu ela em um monte de pedacinhos, tá? E disse que apenas esse pedacinho aqui é o que a gente utiliza, tá? Que é acessível por nós. Aí vem na letra A, deixa eu escrever aqui página 166. Aí ele diz o seguinte: que fração do total da água do planeta corresponde à água doce? Então, a água doce em relação ao total, é aquele primeiro quadro lá. Então, naquele primeiro quadro, o que, que a gente tem? Hein? Água É doce, 1 em relação a quantos que tem lá? 40. 40. Isso aí. Já da água salgada é o que resta, então são 39 19. de 40, certo? Sim. Então, a primeira, a água doce, é 1 de 40, e a água salgada é o que sobra, 39 de 40. Já na letra B, pede para a gente escrever uma fração do total que representa a quantidade de água doce. Acessível para uso humano. É um pedacinho, quantos na segunda? 250. 250. E a não acessível é o que resta. Então, os outros 249 249, isso aí, de 250. Tá bom? Vamos então aí para o estudo das frações. Ô tio, volta ali na página 165 rápido. Ali na do Carlos. Carlos deu 12 figurinhas. Agora eu retornei uma vez. Eu? Quase certeza. Vamos lá, vamos falar um pouco de frações próprias, frações impróprias e frações aparentes. Tá? Que começa aí na página 167. Vou pegar uma folhinha aqui. Vou tapar aqui, tá?
Vamos lá. Frações próprias. Frações próprias, pessoal, foram praticamente todas as frações que a gente viu até agora. Quando a gente tem o inteiro, né? Esse inteiro está dividido, certo? E a quantidade de partes que a gente considera, ela é suficiente dentro de um só inteiro. Ou seja, a fração que a gente está considerando aqui, ela é menor do que o inteiro, certo? Tá dando para entender o que eu estou falando? Ô tio, na página 167, essa? 167, frações próprias, a primeira coisa. Por exemplo, eu tenho um círculo. Esse círculo está dividido aqui, nesse caso, em 8 pedaços. E a gente pintou 5. Então, a gente está usando 5 de um total de 8, certo? Esses são exemplos de frações próprias. Então, o numerador é menor que o denominador. Deu para entender o que é fração própria? Fração própria é quando o numerador é menor que o denominador. Tá bom? Tá bom. Agora, existem algumas frações. Tio, Oi. é tipo uma pizza, tem 10 pedaços, você comeu tudo. Aí só sobrou Uma pizza inteira dá para satisfazer o que você está querendo comer, entendeu? Vamos supor, se a pizza vem fatiada em 8 pedaços e você quer comer 7, você vai comer uma parte menor do que a pizza inteira, certo? Sim. Certo? Então, a fração que corresponde ao que você vai comer é chamada de fração própria. Agora, vamos supor que não seja só você, que sejam mais pessoas para comer essa pizza, e ao todo vocês comeriam 11 pedaços dessa pizza. Então, nesse caso, ó, se cada pizza está dividida em 8 pedaços, e você quer comer 11, o que vai acontecer? Você vai precisar de uma outra pizza, não vai? Sim. Então, nesse caso, a gente precisa de uma outra pizza. Então, eu tenho uma outra pizza, também dividida em 8 pedaços, só que eu já comi 8, eu quero mais 3. Entendeu? Então, eu tenho aqui a fração 11 oitavos, certo? Cada inteiro está dividido em 8, sendo que eu quero usar 11 desses pedaços. Então, eu precisei de mais de um inteiro para satisfazer o que eu queria. Entendeu o que eu estou dizendo? Sim. Deu para entender? Outro caso é quando são iguais também. Iguais ou múltiplos, né? Por exemplo, se eu tiver isso aqui, que fração corresponde a esse meu desenho aqui agora? Esse aqui, ó. Qual é o numerador? O numerador é a quantidade de partes consideradas. Quantas eu considerei aqui? 8 oitavos. 8.
E o denominador representa o quê? Faz parte do Total. A quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Qual é o denominador dessa fração? 8. O inteiro está dividido em 8 pedaços? Não. Quantos pedaços o inteiro está dividido? 4. 4. Então, o denominador dessa fração é 4, gente. Tá? Lembra da definição. Em cima, quantas partes eu utilizei. Embaixo, quantas partes o inteiro está dividido. Independente se eu tivesse 30 inteiros, cada inteiro está dividido em quantos pedaços? Ô, Nesse tio, caso, são 4, então o denominador é 4. Fala, Richard. pode acontecer do número de cima ser o mesmo do de baixo? Pode. Vamos lá. Aqui, nessa fração aqui, ó. Que fração é essa? 3. 3 terços. Nesses casos, o numerador é maior ou igual ao denominador. Nesses casos, a gente diz que a fração é uma fração imprópria. Toda vez que o número de cima for maior ou igual que o de baixo. Tá? Ó, aqui é maior, aqui ficou igual, mas também caracteriza uma fração imprópria. Tá legal? Ô tio, Oi. na fração própria, ela tem que. O número de cima tem que ser maior? Menor? Menor. E se for igual? Não tem Se como. for igual, não é Aí é própria, é impróprio. imprópria. Ah, tá. Se for igual, já entra nessa definição, ó, fração imprópria. Tá bom? Então, todo mundo entendeu o que é fração própria e o que é fração imprópria. Sim. Né? Beleza. Então, já vimos as definições de própria e imprópria. Agora, toda vez que o de cima, nos dois exemplos aqui de imprópria que a gente viu por último, toda vez que o de cima for múltiplo do de baixo, numerador múltiplo do denominador. Significa que a gente consegue fazer o inteiro com essas frações, não consegue? Por exemplo, 8 quartos é igual ao quê? São 2 inteiros completamente pintados, que a gente viu aqui, não foi, gente? Aqui, ó. 8 quartos foram o quê? 2 inteiros completamente cheios. Então, 8 quartos é igual a 2. Escrevi aqui embaixo, não está dando para ver, né? Aqui, 8 quartos é igual a 2. Tá? E no segundo exemplo aqui que a gente deu, que foi o terceiro, né, das impróprias, 3 terços é igual a 1 inteiro completo, não é? Sim. Então, isso só acontece quando o numerador é múltiplo do denominador. Aí a gente classifica a fração, ela é imprópria, tá? Ela é imprópria, mas a gente chama também de fração. Vocês já viram isso no primário, hein, gente? É. Aparente. Tá bom? Toda vez que o de cima é múltiplo do de baixo, a gente classifica a fração imprópria como uma fração aparente. Quando o de baixo é múltiplo do de cima? Aí continua sendo própria. Igual lá em cima.
E o de cima é menor que o de baixo. Tá bom? Entendeu? Uhum. Então, vamos lá. Vamos pular para a página 168, certo? Sim. Então, a 168 fala também da forma mista. Vamos lá, vamos ver a forma mista. E também é tranquilo. Toda fração imprópria, qual foi o exemplo que a gente viu? 11 oitavos, não foi? Toda fração imprópria a gente consegue escrever também na forma mista. No exemplo 11 oitavos, que a gente viu lá, a gente viu que eu preciso de 2 inteiros para satisfazer a minha fração, certo? Reparem o desenho. Sim. Não reparem o desenho feio, tá? Porque o negócio aqui não está muito legal, não. Então, vamos lá. A fração 11 oitavos é isso aqui, não é? Pintei 3. Então, eu tenho 8, 9, 10, 11 pintados, certo? A gente também pode Certo. escrever usando a forma mista. Qual é a forma mista, pessoal? Eu escrevo na frente a quantidade de inteiros completamente cheios que a gente teve. Quantos foram? 1. E depois eu escrevo só a fração do inteiro que sobrou. Qual a fração do inteiro que sobrou? Qual o numerador dela? 3. 3. 3. E o denominador? 5. Denominador é o total de 8. partes que o inteiro foi 8. dividido. 8. Então, ó, eu tinha a forma mista, ou a forma imprópria, e escrevi agora na forma mista. Os dois são iguais, só que um está na forma de fração imprópria e o outro na forma mista. Tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui para vocês Lembrei entenderem. disso, tio. Quê? Eu lembrei disso do primário. Isso, viu? É simples. Eu amava fazer isso. Tá bom, é tranquilo. Olha isso aí. Isso aqui olhando para a figura, tá? Nem sempre vai aparecer a figura. Vamos lá. Primeiro, qual é a fração imprópria que representa isso aqui? 3. Ah, não. Imprópria? Fração imprópria. É... Vamos lá. Total de pintados em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Total de partes que o inteiro foi dividido embaixo. 4. 4. Essa é a forma de fração imprópria. Agora, na forma mista, como é que vai ficar? 3. Não. Quantos Não, 3 inteiros inteiros. completamente cheios? 2, 2, 2. 2. E qual a fração que resta no último? 1 terço. 1/3? Gente, vocês estão errando o 3. denominador. 3. Denominador é a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. 4. Só hoje, em menos de 1 hora, já falei isso mais 6 vezes para vocês. Não, porque É eu a não tinha percebido que o quantidade de senhor tinha partes que o rolado inteiro foi dividido. O inteiro foi 4. dividido em 4. O denominador continua sendo o mesmo, pessoal. O denominador não muda, tá? Então, ó, fração imprópria, eu conto todas as partes pintadas em relação ao total. Na forma mista, eu conto quantos os inteiros que tem, escrevo ele na frente, e depois eu escrevo só a fração que restou incompleta. 1/4. Tá? A gente lê 2 inteiros e 1/4. Ok? Sim. Ok. Agora eu vou deixar vocês fazendo 168 e 169. Tá? Para começar agora.
Vim saindo e voltando toda hora. Páginas 168 e 169. Tá bom? Vai começar agora. Vou fazer uma chamadinha aí. Quero a ajuda de vocês, tá? Por favor. Então, vamos lá. Hoje são 21/6. Alexandra está? Alexandra está? Acabou de sair, eu acho. Saiu da aula agora, mas ela estava na aula, Thiago? Tá. Ana Clara está aí? O meu também saiu, tio. Quem? O meu saiu também. Não, tô fazendo chamada agora. A Alexandra estava na aula, tá? Ana Clara está aí? Eu não estou conseguindo ver o chat, não, pessoal. Ela não tá, não. A Clara não está? Ângelo, está aí? Eu. Ângelo, tá? Beleza. Arthur. Ele saiu da escola. Arthur saiu da escola? Ele falou que ia sair. Beatriz Costa. Não? Brian. Brian. Aí? Brian não tá não, gente? Caio Cipriano, tá aí? Ei. Maria, ela entrou. Pessoal, vamos parar com essa fofoquinha lá no chat, tá? Quem entrou? Alexandre. Tá ótimo, botei aqui, ó. Caio Cipriano não tá, né? Davi tá aí? Presente. Davi, Presente. Felipe Gabriel, Oi. Giovana, Gustavo, Presente. Isabela, Presente. João Henrique, Presente. Josias, Presente. Cailane. Presente. Cailane tá aí, que eu sei, né? Lucas Miguel também tá. Não tá? Lucas Miguel, Presente. Presente. Maria Eduarda, Presente. Maria Eduarda tá aí, não tá? Quem você já Maria chamou Fernanda. já pode sair? Presente. Não, ainda não, amor, peraí. Maria Fernanda tá aí? Presente. Mariana? Mariana não, né? Miguel? Presente. Milena? Milena? Eu. Nathalie? Vamos lá, voltando aqui que ficou ruim para mim. A Milena tá aí, não tá? Tô. Tá bom, obrigado. Pedro tá aí também. Richard tá aí. Presente. Tiago tá aí. Presente. Yasmin, tá aí? Não, tô aqui. Tá aí, né? Show de bola. Ô, Então, professor, pessoal. Oi. eu não entendi a 4 da 169. Tá, vou ver aqui agora. Peraí. 169. Já tá na 4? Cruzes. Uhum. Que rapidez é essa? Vamos lá. Determine o horário que o relógio vai marcar ao se passar exatamente 3 inteiros e 3/4 de 1 hora. Então, primeiramente, vamos lá. Você vai dividir a hora em 4. A hora tem quantos minutos? 60, certo? Então, você vai dividir a hora em 4. Já se passaram 3 inteiros, ou seja, 3 horas já se passaram. Certo? Certo. E 3/4 de hora você vai calcular. Calcula 3/4 de 60 minutos.
Entendeu? 60 pelo 4 e multiplicar pelo de cima depois. Aí vão ter se passado 3 horas e essa quantidade de minutos que você vai achar. Sim, eu não entendi. Entendeu? Ô, Miguel, cala a boca aí. Vamos lá. Vamos lá. Independente da hora que o relógio está agora, que estão nas figuras aqui que eu tapei, você vai ter que andar neles 3 inteiros e 3 quartos de uma hora. Ou seja, se eu falei 3 inteiros, significa que eu já tenho 3 horas completas, certo? Sim. A forma inteiros já estão completas. Então, 3 horas já passaram, certo? Sim. Alô? Sim? Beleza. Aí agora você vai ter que calcular esses 3 quartos de hora. O que é 3 quartos de hora? É uma hora dividida em 4, onde você está usando 3, certo? Então você vai dividir a hora. Quantos minutos tem a hora? Tá me Quantos minutos tem uma escutando? hora, Richard? Tá me Estou escutando? escutando. Quantos Tia, tá me minutos tem uma hora? Ô, tia, você tá me escutando? Estou escutando, Richard. Quantos minutos tem uma hora? 60. 60. Então você vai pegar e calcular 3 quartos de 60. Você vai calcular, vamos lá. Cadê a caneta? 3 horas você já sabe que passou, que são 3 inteiros. Agora você vai calcular 3 quartos de 60. Entendeu? Você vai dividir pelo de baixo e vai multiplicar pelo de cima. Vai ver quantos minutos vão dar. Aí você sabe que vai ter passado 3 horas e mais essa quantidade aqui de minutos. Tá? Aí vamos supor, se o relógio aqui está marcando, no primeiro, está marcando 2h05, então você vai pegar esse 2h05 e vai acrescentar mais essas 3 horas e pouco aqui para ver aonde ele vai parar. Você vê a hora que ele vai marcar depois de ter passado essa quantidade que está aqui, 3 inteiros e 3 quartos. Entendeu? Deu para entender, gente? Sim, é que minha neta tá Sim. aí. Então, vocês vão acrescentar essa hora aqui que vocês vão encontrar ao horário do relógio. Vamos supor, são 10. Se passaram 2 horas e meia, então 10 mais 2 e meia vai dar o quê? Meio-dia e meia, certo? Ô, Esse é o tia, mas não raciocínio que tem que vocês vão usar. fazer. Não tem que fazer vezes 3? O resultado de 60 dividido por 4, você vai fazer vezes 3. Para ver quantos minutos vão dar. Além disso, tem que somar aquelas 3 horas, que é a parte inteira da hora aí. Amor, já podem sair, tá? 9h20 vocês voltam para a próxima aula. Tchau. Beijão Tchau. aí, até a próxima. Tchau. Na próxima a gente corrige essa. Já, Tchau, tchau. professor. Tchau, amor. Tchau, professor. Tchau.